Graça e paz, mulheres. Aqui é a pastora Priscila. Eu estou aqui nessa série de testemunhos para poder contar um pouquinho, de alguns testemunhos, um dos que eu tenho vivido da parte de Deus, e eu creio que vocês também que estão escutando esses áudios, têm sido edificadas também, tem algo, gerado em Deus também. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse falar com vocês é sobre a minha aceitação de quem eu era como filha amada do Senhor. O Senhor, Ele me levantou para falar sobre identidade com pessoas, mas para que eu pudesse falar sobre isso, eu tive uma história, um passado muito difícil, E eu fui moldada para que eu pudesse falar, que nós, como filhas amadas do Senhor, temos que nos aceitar, temos que nos amar, porque o nosso Criador foi aquele que nos criou e foi aquele que nos formou. E eu cresci uma criança, não gostando de mim. Eu não tinha palavras de afirmação sobre áreas que eu achava que eu não deveria ter. Eu não gostava do meu cabelo. Eu não gostava da forma que eu falava, da forma que eu ria. Eu não gostava da forma que eu me comportava, e eu trazia essa culpa todos os dias por eu ser exatamente do jeito que eu era. E por eu ser repreendida por muitas vezes, sobre aquilo que Deus colocou em mim. E eu cresci, não querendo aceitar quem eu era, o que Deus tinha colocado sobre a minha vida. E eu fui crescendo e eu fui querendo aceitação das pessoas. Eu fui querendo, ser aceita em relacionamentos, e eu fui só frustrando mais ainda, porque eu queria preencher um vazio que existia dentro de mim com pessoas e com coisas. E foi quando o Senhor começou a trabalhar na minha vida, quando eu me desviei um tempo da presença do Senhor e depois eu voltei. E quando eu voltei, o Senhor começou a trabalhar de uma forma mais intensa, porque ali começou uma etapa onde Ele começaria a me moldar para algo maior, para que eu pudesse tornar de fato quem eu sou hoje. E foi quando eu continuava escutando, as repreensões, porque você é assim, você é assado, E na nossa caminhada a gente vai escutar muitas coisas das pessoas, mas eu estava muito ocupado escutando o que as pessoas estavam dizendo, e eu não tinha relacionamento e nem intimidade com o Senhor. Então eu não podia escutar aquilo que Deus pensava ao meu respeito, porque eu não tinha tempo, eu não estava, me aprofundando em relacionamento com o Senhor. Eu voltei para a presença, mas eu não tinha relacionamento, não tinha intimidade. Foi quando o Senhor começou a me atrair. E uma das vezes que eu conto sempre, que marcou a minha história, foi quando eu entrei no banheiro e eu tinha sido essa semana repreendida por várias pessoas pelo modo que eu falava, pelo modo que eu ria, E muitos sabem que a marca que eu tenho é a minha risada, E quando eu fui repreendida de uma forma tão grande que eu fui para o banheiro. E eu quero abrir um parênteses e dizer para vocês que Deus fala com a gente em qualquer situação. E uma das formas que Ele fala comigo é dentro da minha casa, nos cômodos da minha casa. E eu entrei pelo banheiro e eu fiz uma pirraça de fato, muito imatura. E eu disse para o Senhor que eu odiava ser quem eu era, por tudo aquilo que eu tinha escutado das pessoas. E o Senhor disse para mim, eu tive uma experiência sobrenatural, onde o Senhor dizia para mim que eu não poderia odiar uma criação que Ele tinha feito, que essa risada, que esse jeito que eu tinha, era exatamente o que Ele colocou em mim. Então como que eu ia rejeitar algo que foi Ele que colocou dentro de mim? Ali começou o momento exato que eu comecei a me aceitar, a me olhar de uma forma diferente. Foi quando o Senhor começou a me lapidar, começou a falar comigo. Eu comecei também a dar espaço para que Ele pudesse dizer aquilo que Ele pensava a meu respeito. E foi quando eu fui deixando o Senhor dizer as coisas que Ele queria falar, e eu fui sendo tratada, curada,
através de tudo aquilo que eu tinha escutado sobre a minha identidade. Às vezes você está escutando esse áudio e está dizendo assim, nossa, mas as pessoas me reprimem tanto por aquilo que eu sou, da forma que eu sou, do meu jeito, às vezes calada demais ou falante demais, né? Ou espontânea demais, ou muito eloquente demais, e às vezes as pessoas elas sempre vão dizer algo a nosso respeito. Mas algo que eu aprendi há pouco tempo com o Senhor é que todas as vezes que alguém fala algo sobre nós, é o Senhor querendo mostrar a ferida que nós carregamos e não aquilo que as pessoas estão dizendo. E foi isso que o Senhor estava fazendo comigo. Ele estava mostrando, olha, não é o que está doendo, não é simplesmente o que as pessoas estão dizendo, é porque dentro de você existem raízes muito profundas que precisam ser retiradas, que precisam ser arrancadas, porque você não pode ser dependente do homem emocionalmente. Você não pode querer somente a aceitação do homem sobre aquilo que você quer aplausos, que você faz algo e você quer retorno daquilo do homem. Você precisa estar focada naquilo que eu sou para você, Priscila. É isso que o Senhor dizia ao meu coração. E eu fui, e o trabalhar de Deus continuou sobre a minha vida, e foi quando o Senhor me deu, né, um tema muito lindo para trabalhar com mulheres aqui, que a gente fez o congresso, que é Espelho, Espelho Meu, que mulher sou eu. E quando o Senhor me deu esse tema, eu falei, uau, Senhor, que top, né? Vai ser muito edificante para muitas mulheres, mal eu sabendo que eu estava ainda no processo de saber quem eu era. E o Senhor estava me dando de presente esse tema, para que eu pudesse saber. E foi quando eu comecei a entender o agir de Deus através dessas conferências. E onde o Senhor falava de forma sobrenatural comigo. Né? Eu achava que eu estava ali liberando sobre a vida de mulheres e o Senhor estava fazendo comigo. E vai ser sempre assim. Às vezes o Senhor ele vai te dar algo que você acha que é para você liberar, mas é para você vai até liberar para as pessoas, mas vai ser mais profundo e intenso sobre aquilo que ele te entregou em você. E foi quando o Senhor me deu esse tema e o Senhor começou a me moldar em questão da minha aparência. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande mesmo, de não me aceitar. E eu achava que pelo fato de relacionamentos tóxicos que eu vivi, de traição, né, de rejeição dessas coisas, eu achava que era por causa do meu corpo, era por causa da minha aparência, era por causa daquilo que eu era, que as pessoas me rejeitavam. E eu comecei a trazer meios, né, de querer estar melhor. E eu não julgo mulheres, né, que querem melhorar o cabelo, né, de usar um mega hair, de usar uma unha de gel, de colocar uns cílios. Eu não julgo isso porque eu já vivi isso tudo. Só que o Senhor, ele trabalhou de forma diferente comigo. Foi quando o Senhor começou a colocar um desejo no meu coração para que eu pudesse tirar tudo aquilo que eu trazia, que eu achava que eu só era bonita tendo aquilo. E eu usava mega hair por muitos anos. Eu dizia sempre pro meu marido, olha, se eu morrer, deixe que o mega esteja na minha cabeça. Porque não importa, eu vou morrer de mega hair, porque eu nunca vou ter coragem de ficar com o meu cabelo normal. E o Senhor começou a trabalhar no meu coração de uma forma muito forte. E veio um desejo muito forte de cortar o meu cabelo. E o Senhor ministrava aquilo, ministrava, olha, tira esse mega hair. E o desejo, ele vinha muito forte no meu coração. E eu não entendia o porquê que eu estava vivendo aquilo. Eu falava assim, gente, mas o meu cabelo é a última coisa que eu tiro. Eu tiro unha, eu tiro cílios, eu tiro o que for. Mas o meu cabelo, não. O meu mega hair eu não vou tirar. E foi quando o Senhor disse ao meu coração assim, filha, você precisa ser de fato aquilo que eu te criei para ser, não somente nas suas ações e sobre a sua identidade, mas também na sua aparência, porque você vai ministrar para mulheres que elas precisam entender que elas são perfeitas e lindas da forma que eu criei elas para ser. Então foi isso que foi um particular meu com o Senhor. Isso não significa que outras mulheres, né, que são usadas por Deus vão ter que mudar, mas o Senhor teve que trabalhar isso em mim, porque era uma área onde eu não abria mão. E o Senhor disse, você precisa ter autoridade naquilo que você fala, quando as pessoas olham para você.
Então, quando você falar sobre identidade, as pessoas precisam olhar para você e ver que, de fato, você é aquilo que você está pregando. E foi quando eu falei assim, amém, Senhor, então eu vou abrir mão. E foi quando eu tirei o mega rei, cortei o meu cabelo e deixei que meu cabelo crescer naturalmente. E foi a época onde as pessoas mais diziam, como você está linda. E eu não escutava de forma alguma as pessoas dizendo aquilo. Eu escutava o próprio Deus dizendo, tá vendo? Você é linda do jeito que você é. Você não precisa usar outros artifícios para que você possa se sentir amada e bonita. Porque esse cabelo foi eu que coloquei, essa cor de pele foi eu que te dei. Sabe, esses traços que você tem foi eu que coloquei em você. E quanto mais o Senhor demonstrava o amor dele por mim, por aquilo que ele tinha, para a criação que eu era, eu comecei a olhar e dizer assim, uau, meu Deus do céu, isso é muito maior do que qualquer outra coisa que eu escutei, do que eu vivi. E eu comecei a mudar totalmente. E quanto mais eu me aprofundava em Deus, mais o Senhor restaurava algo dentro de mim. E é isso que nós precisamos ser, sabe? Essas mulheres que se deixam ser moldadas por Deus. Às vezes nós vamos ficar anos presas em palavras, em ações de pessoas. E o Senhor está dizendo, essas pessoas estão fazendo isso simplesmente para que você se achegue a mim e que para você possa considerar aquilo que eu falo a teu respeito e não aquilo que as pessoas estão dizendo. Então eu fui uma mulher restaurada sobre a minha identidade. Eu fui uma mulher resgatada sobre a minha identidade. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje até as coisas, os processos, aquilo que ainda eu carrego e precisa ser moldado, eu já identifiquei e já trouxe uma maturidade de entender aquilo que eu preciso de mudar. Aquilo que eu preciso de deixar espaço para que o Espírito possa fazer. E às vezes eu vejo muitas mulheres que estão feridas, sabe? Emocionalmente, são dependentes de pessoas, precisam de aprovações de pessoas, estão paralisadas sobre o seu processo, sobre aquilo que Deus tem para a vida delas. E mal elas sabendo que a maior dor delas vai ser o maior testemunho que elas vão contar. Então, aquilo que as pessoas mais tentaram me oprimir, dizendo para mim que eu não poderia ser do jeito que eu era o Senhor dizendo para mim, seja livre, minha filha, seja livre sobre aquilo que eu coloquei em você, seja livre sobre essa risada que eu coloquei em você, seja livre com o seu jeito de ser espontâneo, seja livre da forma que eu te criei para ser, porque você é livre, eu te fiz para isso. Então, o Senhor, Ele fez isso na minha vida. Eu falo que o maior testemunho que eu tenho é a transformação que Deus fez. De uma mulher amarga, uma mulher mimizenta, uma mulher cheia de feridas, cheia de machucados, sabe? Cheia de raízes profundas de rejeição, abandono. Hoje eu sei quem eu sou. Eu chego a me emocionar porque é lindo o que o Senhor fez na minha vida. Eu sou a primeira a celebrar o que Deus fez, porque só eu sei o que eu tive que passar, o que eu passo, o que eu vivo, para que eu possa deixar o Espírito Santo de Deus habitar em mim, me transformar. Então é muito lindo, sabe? Testemunhos, eles edificam a nossa vida, eles tocam pessoas. E uma frase que eu sempre uso, será que você está disposta a deixar que o nome do Senhor seja glorificado através das suas dores? E eu deixei que o nome do Senhor pudesse ser glorificado. Eu deixei ele ter acesso às minhas feridas. Eu não fiz vista grossa quando eu me posicionei de verdade e disse para o Senhor, faça, Senhor, o que for necessário. Doeu, dói até hoje. Eu não vou mentir. Mas eu já sei o resultado daquilo que vai dar. Então, se eu sei o final das coisas, o princípio delas não vai trazer dores, sabe, maiores, porque eu já sei qual que é o final. Eu sei que vai ser difícil, eu preciso passar. Mas o final vai ser lindo e poderoso. E às vezes você que está escutando esse áudio agora, seja tocado pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Ele fazer. Amadureça, sabe? Deixa o Senhor trabalhar em áreas que precisam. O Senhor agora, de tanto que eu deixei Ele trabalhar em mim, agora Ele fala os nomes, sabe? Comigo.
daquilo que precisa ser tratado. E fala, filha, essa área que você está tendo dificuldade é por causa disso. Então eu acesso, eu falo, então Senhor, nós vamos trabalhar juntos. Mediante isso, é aquilo que o Senhor quer fazer. Então, tenha a sua identidade restaurada em Deus. Vale a pena. Você não é o que as pessoas dizem, você é o que Deus diz ao teu respeito. E quando você entender quem você é, você não vai se ofender mais. Você não vai ofender mais pessoas, porque pessoas feridas ferem. Você vai ser livre no Senhor. E a glória do Senhor vai ser manifestada. O poder dele vai ser manifestado em você. E as pessoas vão ver. O maior testemunho que eu tenho é quando as pessoas que lá atrás me viram como eu era e hoje olham para mim e falam, não é a mesma Priscila. É porque eu estou me tornando exatamente aquilo que Deus quer que eu seja. Que Deus abençoe vocês, tá? Tenha sua identidade restaurada em Deus. Seja moldada pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês.